Tem mais notícia, mais informação. A Advocacia Geral da União decidiu frear a criação da Força Tarefa para investigar Sérgio Moro e também procuradores da Lava Jato. O ministro Jorge Messias, que disputa vaga no Supremo Tribunal Federal, avalia que o órgão deve aguardar as conclusões do trabalho que será montado pelo CNJ com o Ministério da Justiça, que vai apurar as condutas dos agentes públicos na operação. Um relatório sobre as movimentações financeiras da Lava Jato já foi levantado para apurar se houve alguma irregularidade. A avaliação da AGU é que, como o órgão atua nas esferas administrativa e civil, seria melhor aguardar a conclusão de outras frentes de investigação para, assim, poderem agir de forma correta. Vamos começar esse giro de análises com o José Maria Trindade em Brasília. Zé, a Advocacia Geral da União decidiu frear a criação dessa força-tarefa. É uma medida para ser tomada inicialmente pelo CNJ. É preciso aguardar que outras etapas sejam concluídas, né? Olha, o sistema está reagindo. Esta é a leitura que se faz por aqui. Esta organização para caçar o mandato do deputado Deltan Dallagnol, muito bem eleito no Paraná, para ir atrás do ex-juiz da Lava Jato, a ligação à Lava Jato, ex-ministro Sérgio Moro, isso caiu aqui como uma espécie exatamente de uma perseguição jurídica. E isso ficou muito claro. E nos bastidores há, inclusive, uma lista. É isso mesmo. Uma lista de deputados e deputadas e o senador Sérgio Moro, né, que seriam caçados e seriam aniquilados politicamente. Veja que ponto chegamos. Não há como você conceber a ideia de que a justiça seja usada para perseguir pessoas. Isto é muito sério e muito grave. E é bom mesmo que se dê uma parada, que se avalie o que está acontecendo e o porquê, qual é o motivo dessa força-tarefa para investigar um ex-procurador da República. É um cargo importantíssimo. O Deltan Dallagnol teve que renunciar a um cargo importantíssimo, subprocurador da República. E Sérgio Moro, da mesma forma, um juiz federal. Isso não é pouco não, gente. Para conseguir chegar a juiz federal, é preciso anos e anos de estudo para passar num concurso dificílimo e alavancar uma carreira como ele alavancou. Então, assim, o Ministério Público tem razão de dar essa parada, dar uma avaliada, qual é o motivo de uma força-tarefa contra dois que não são bandidos. Força-tarefa, eu acho que tem que ser contra o crime organizado e contra bandidos. Está passando da hora. Tá certo. Cristiano Beraldo também acompanhou ao longo dos últimos anos o trabalho da Operação Lava Jato, mas também essa derrocada, né, Beraldo? Uma espécie de vilanização do trabalho dos integrantes da Operação Lava Jato. Mas agora a AGU adiando essa investigação contra as principais figuras da Operação Lava Jato, aguardando o avanço das apurações já previstas do CNJ com o Ministério da Justiça, Beraldo. Pois é, o Zé falou, né, do trabalho, do tempo de estudo necessário para que alguém chegue à posição de procurador da República, de juiz federal. Realmente é uma carreira que, para você entrar nela, você tem que estudar demais, passar em concursos dificílimos e muito concorridos. Só que aí, Zé, a gente tem que se perguntar o que precisa para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E, a princípio, no Brasil, o que precisa é você demonstrar àquele que indica os ministros toda a sua lealdade, toda a sua disposição de fazer aquilo que o mestre quer que seja feito. A gente precisa lembrar o papel do advogado-geral da União na época onde saíram aquelas gravações da então presidente Dilma, onde fazia ali um conluio para evitar uma prisão com base na indicação de um ministro. Vocês lembram disso? Parece que foi outro Brasil, né? Quer dizer, está gravado, autoridades combinando um esquema para impedir uma prisão, e aí tinha um agente que ia levar o documento da fraude. Este
agente hoje é advogado-geral da União. E este agente, ao ouvir o seu chefe dizer que queria se vingar daquelas pessoas que ousaram investigá-lo, está aí cumprindo mais uma missão: colocar a estrutura do Estado a favor dessa busca por demonização, por punição, por vingança. É um absurdo o que a gente está vendo. É um absurdo a gente ver que depois de... Não é o trabalho da Lava Jato, mas os fatos que ela colocou para o público enxergar. Não estou falando do processo jurídico, não estou falando do processo técnico. Estou falando do preto no branco. Isso, Beraldo, é inegável e não existe na vida real o delete ou o desver. O desver ou deixe de existir. Isso vai acompanhar a história do Brasil. Todos sabem o que aconteceu. Vai lá, Dantas. Exato. Eu já falei aqui uma vez, quando você reescreve a história, você que participou da história, foi testemunha ocular daqueles fatos, no seu momento, você vai morrer sabendo o que aconteceu. Mas as futuras gerações não. As coisas vão sendo apagadas, vão sendo sobrepostas, iguais aquelas gravações lá das câmeras do Ministério da Justiça do Rio de Janeiro. As gravações são sobrepostas e você só vai ter a última imagem. Disse que a história ela é escrita pelos vencedores, e os fins justificam os meios. Então, no final das contas, a gente vai ter nas próximas gerações, nos livros de história, essa história que está sendo reescrita agora. Pois Infelizmente, essa é a realidade, na minha opinião. Tem uma mensagem aqui. Não, você quer concluir, Dantas, por favor? Quero concluir, Daniel, porque é o seguinte: a AGU ela não parou esse processo porque ela identificou algum problema nele. Pelo contrário, ela como atua na seara administrativa, ela quer esperar a investigação criminal que está sendo aberta, que pode ser aberta a partir desse grupo de trabalho, para depois poder atuar justamente aí na elaboração de recursos para a restituição desses valores que eles dizem que podem ter sido desviados. Na verdade, desses valores todos aí que foram levantados, os 2 bi que foram devolvidos, esse valor já foi encaminhado a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal na época da pandemia para auxílio aí dos estados, aí na saúde, etc. e tal. Então o dinheiro já foi aplicado, a gente inclusive nem sabe exatamente como é que ele foi aplicado na linha. Mas a grande questão dessa investigação da Corregedoria é a identificação de que houve algum tipo de causa ali, de falta de organização ou de antecipação da restituição dos valores desviados para a Petrobras, que foi considerada vítima do Petrolão. Só que os próprios investigadores, o próprio juiz Sérgio Moro, eles têm um entendimento diferente, e eles seguiram justamente a jurisprudência, que não caberia esperar o trânsito em julgado, a última sentença, para restituir esses valores aos cofres da Petrobras, bastando apenas a primeira condenação. Então, naturalmente, a gente está aí fazendo uma revisão também jurídica, da história jurídica, e que efetivamente tem a ver com um novo contexto que nós estamos vivenciando. O fato é o seguinte: há muita alegação há vários anos sobre desvios, sobre venda de delações, sobre propina, sobre dinheiro que teria sido desviado pelos próprios investigadores que estavam investigando os desvios, aquela coisa do acuse aquilo que você faz. O fato concreto é que nada foi provado até hoje em termos de corrupção, no sentido de corrupção ali, de você desviar dinheiro, esse dinheiro foi recuperado e foi para o bolso de algum desses agentes. Bom, se tiver ido, que eles sejam severamente punidos. Mas até agora nada foi levantado. Então, que essas investigações sejam feitas e que passem a limpo tudo o que aconteceu, e nós vamos poder, então, ao final delas, saber efetivamente se teve desvio, se não teve desvio. Eu acho que o que não dá é para ficar usando isso ao longo do tempo como uma arma política, simplesmente para atacar adversários. Pois é, várias manifestações de pessoas que acompanham o programa Os Pingos nos Is. Roberto Mota de volta com a gente. Mota, queria inclusive pedir sua análise, mas eu vou ler aqui a mensagem do Rodrigo M., sempre participa aqui com a gente.
Olha o que ele escreveu, Mota. Hoje, vendo o noticiário, parece que a Lava Jato foi um grupo criminoso, uma quadrilha, que roubou estatais e que comprou apoio do Congresso. Peraí, as coisas se inverteram. É isso mesmo? Cuidado, Moro. Parece que a cassação é o desfecho. Rodrigo M., obrigado pela participação. Rodrigo, Mota, você. É um script que nós estamos vendo se desenrolar na nossa frente, que foi muito anunciado. Não foi por falta de aviso. Muita gente disse que ele ia acontecer. Eu só sou um pouco mais otimista do que o Dantas. Eu não acredito que essa tentativa de reescrever a história tem qualquer futuro. Pelo contrário, eu acho que isso sinaliza um efeito bumerangue. O vento que sopra de cá hoje, amanhã vai soprar de lá. E eu acho que a informação hoje está de tal forma disseminada, a maioria das pessoas sabe muito bem o que está acontecendo. Não acho que vai prosperar qualquer tentativa de dizer que quem estava errado estava certo e quem estava certo estava errado. Tá certo. Eu acho que o Zé Maria quer fazer um complemento, né, Zé? Sim, olha, eu devo dizer que eu fico constrangido quando há qualquer evidência de que se usa uma instituição tão séria como a Justiça para fazer um tipo de perseguição. É odioso, isso afeta em todas as instituições e há, sim, perseguições judiciais, uso de Ministério Público, uso, inclusive, de advocacia maliciosa, exatamente para a perseguição. E não é uma defesa de um setor, mas uma defesa institucional mesmo, de que não se deve tolerar qualquer tipo de uso da justiça para perseguir. Aliás, eu acho que abuso do poder é um crime grave, porque o poder, quando ele é contra alguém, ele é muito forte. Ele é criado exatamente para ser forte e para defender a coletividade. Agora, Beraldo, há algumas questões que envolvem a Operação Lava Jato, especialmente a gestão do dinheiro, os acordos financeiros que foram fechados, que acabam depondo contra os protocolos da própria operação. O que você tem observado como mais sensível que pode, naturalmente, recair sobre a Operação Lava Jato e prejudicar o andamento dessas apurações contra ex-integrantes da Força Tarefa? Neto, eu vou usar o seguinte exemplo. Quando você tem um acidente aéreo e vidas são perdidas, acontece um desastre, toda a investigação sobre as causas que levaram àquele acidente focam em entender por que aquele acidente aconteceu, para que medidas sejam tomadas para que ele não volte a acontecer. E assim, graças a essa mentalidade, é que a aviação se torna cada vez mais segura. Quando você olha para uma operação como a Lava Jato, quando você identifica excessos, procedimentos, coisas que foram feitas ali e que podem ser questionadas, isso tem que ser tratado pelo próprio sistema judiciário, que deveria ter no cerne do seu posicionamento o aprimoramento da ação contra a corrupção, Ministério Público e o sistema judiciário, para que fique cada vez menos valendo a pena no Brasil se pensar e, sobretudo, se cometer atos de corrupção. Só que nesse caso, quando a gente olha para a Operação Lava Jato, fica parecendo que, de repente, lá em Curitiba, tinha um juiz federal lá sentado na sua salinha e, de repente, bate na porta um procurador dizendo, olha, temos um caso aqui, vamos juntos. E aí você, juiz, você quebra todo o protocolo do judiciário e você esquece tudo que você está fazendo e fica anos dedicado a essa operação. Vambora? Vambora! E assim os dois parece que resolveram e tocaram a sua vida. Quando, na verdade, tudo que ali foi feito teve autorização e apoio tanto do Procurador-Geral da República quanto dos órgãos superiores da Justiça Federal que permitiram que Sérgio Moro atuasse da forma que atuou. Quando a gente olha para essa questão dos recursos, parece
que o Deltan Dallagnol recebeu um Pix de não sei quantos bilhões na conta dele para ele decidir. O que eu vou fazer com isso? Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E, obviamente, não foi isso. Deltan pode ter a opinião dele quanto ao destino daquele dinheiro, como ele achava que o dinheiro deveria ser aplicado. Isso é um problema dele, tanto do ponto de vista da pessoa física, quanto alguém que pertence a um conjunto da Procuradoria, do Ministério Público, e que internamente expôs lá a sua opinião. Se ele transgrediu alguma linha legal, que se apure e se puna. Mas não é o que se está tratando agora. O que se quer fazer é demonizar todos aqueles que participaram dessa varredura no universo da corrupção que dominava o Brasil. E agora essas pessoas que expuseram isso é que estão sendo condenadas não só do ponto de vista legal, Caniato, mas também do ponto de vista da opinião pública. Isso é lamentável e absurdo. Mota, queria, só para finalizar esse tema com você, você tem um receio que essa vilanização, essa situação que envolve a Lava Jato, essa criminalização da operação acabe prejudicando outras apurações e operações de combate à corrupção? Em um minuto, Mota. Sem dúvida. Nós vimos durante muito tempo no Brasil uma leniência muito grande em relação ao crime violento. Eu sempre cito o exemplo do jornalista Tim Lopes, que foi assassinado aqui no Rio de Janeiro em 2002, se eu não me engano. Um dos seus assassinos ficou 5 anos na cadeia, depois passou para o regime semiaberto e fugiu. O outro ficou 7 anos na cadeia, passou para o semiaberto e fugiu. Então, um país que trata criminosos violentos com essa leniência tem que pensar 2 vezes antes de usar polícia e justiça com objetivos políticos.